Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso segundo vídeo da série Fundamentos da Educação, tá bom? Como eu disse no vídeo passado, fundamentos da educação são aquelas partes do todo educacional que, infelizmente, muitas vezes nós não paramos para analisar nem teorizar, tá bom? Então, a tentativa aqui nessa série Fundamentos da Educação é trazer à tona alguns aspectos que, num contexto social mais amplo, não são necessariamente vistos muitas vezes, mas são essenciais. E como o próprio nome da série dá, né? São fundamentais para o processo educacional. Tá? Esse aqui é o nosso segundo vídeo. O vídeo anterior nós tratamos aí bem brevemente de um assunto que nós vamos aprofundar nos próximos vídeos, que seria a origem do conhecimento, o telos educacional, quer dizer, o objetivo final da educação, e a questão da antropologia filosófica, né? O que tipo de ser nós estamos educando e qual tipo de ser será o resultado do nosso processo educativo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os núcleos fundamentais da educação, ou núcleos educacionais fundamentais, tá bom? Então, o que seriam núcleos educacionais fundamentais? Então, eu normalmente digo que núcleos educacionais fundamentais são aqueles ambientes onde a educação faz parte dos elementos centrais daquela esfera ou daquela instituição. Tá? Então, se você tiver uma instituição, uma esfera, que os elementos centrais dessa esfera, como basicamente suas leis orgânicas, obriguem a educação a fazer parte delas, isso seriam núcleos fundamentais, tá bom? Do processo educativo ou da educação. Não que todas as esferas, em certo sentido, vão trabalhar com o conceito da educação. Todas vão ter, em certa medida, algum tipo de matéria ou disciplina para ensinar, ok? Mas isso não quer dizer que está intrinsecamente relacionado com o funcionamento daquela esfera ou daquela instituição, tá? Eu acredito e tenho trabalhado dessa forma que existem três instituições da sociedade que têm embutidas no seu caráter a educação, tá bom? Então, quais seriam essas três instituições? Então, eu vou mostrar uma imagenzinha para você agora. Aqui, ó, nós temos aqui a família, a escola e a religião, e abaixo delas as demais instituições educacionais ou núcleos educacionais. Por que eu montei esse esqueminha aqui? É para deixar a gente ter algo visual, para a gente poder compreender como se dá e como deriva esse processo da autoridade da educação, tá bom? Então, se eu observar bem na imagem, você vai ver que não é, eu vou colocar ali de novo, ó, que não é um triângulo, né? Mas são duas setas. Tá vendo? Ó, são duas setinhas para baixo. Porque eu entendo que dos núcleos fundamentais da educação, a família é o principal deles, por diversos motivos, tá bom? Pense que todo o processo educacional, ele se inicia na família. Algumas pesquisas eu acho muito interessante, eu tenho visto isso há mais ou menos 2 anos, têm apontado para que práticas do pai e da mãe, práticas não necessariamente ligadas à característica do DNA, ao cabelo, não isso, mas que práticas, coisas que o pai e a mãe fazem, impactam no desenvolvimento e na capacidade de desenvolvimento de um bebê, tanto ele ainda como um feto, como um bebê nascido em seus desenvolvimentos. Eu, no início, quando comecei a ler sobre isso, vi muito impacto da alimentação. Né? Então eu lembro que a minha esposa Lia estava lendo sobre esse assunto, passou para mim, eu comecei a ler sobre isso. E depois eu cheguei a alguns textos que eu vi até o impacto cognitivo nisso, quer dizer, o impacto do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento afetivo, não relacionado somente com o ambiente que essa criança vive ou que esse jovem vive, mas também com características que nasceram com elas derivadas das práticas ou dos hábitos dos pais. Né? Então, prática de esporte, a prática da leitura, do estudo, da alimentação, lógico. Então, desde aí nós temos mais ou menos um processo educacional, ok? Mas quando a gente vai falar de processo educacional propriamente dito, a gente tem isso já na família, desde o início, logo que o bebê nasce, existe um projeto educacional para aquele bebê, desde o processo de amamentação,
Por exemplo, a mãe colabora para que aquele bebê não nasce necessariamente sabendo mamar, ok? Tem uma prática educacional da mãe, mesmo que não seja uma prática educacional, pedagógica no sentido de ser sistemática, no sentido de ser formal, já existe uma prática pedagógica. Até a própria prática formal do ensino, ela vai derivar de uma prática informal dentro da casa da educação. Por exemplo, a educação enciclopédica, ela não está restrita à escola ou à faculdade ou a qualquer área específica. As primeiras letras, as primeiras palavras que a criança aprende estão justamente ligadas à família, ok? Eu me recordo de um tempo atrás de ter assistido uma palestra de um linguista e ele observava que até os 6 meses de idade, e lógico, né, que eu não estou falando de um assunto que eu sou tão aprofundado, mas que até os 6 meses de idade, a língua que aquela criança ouvia era a língua que ela adquiriria logo na sequência, né? Então, até os 6, 8 meses de idade, aquela língua que ela está ouvindo o tempo inteiro está formando dentro dela aquelas bases de aprendizado de uma língua que já nascem com a criança, todos nós nascemos com ela, mas vão ser formulados para uma língua específica. Então aí você já vê um processo educacional, ok? Mesmo que ele não seja ainda um processo educacional formal, mas é algo que vai dar base para o processo educacional formal depois. Se pais, ou pelo menos os pais que têm consciência desse processo, eles entendem, por exemplo, a necessidade de ensinar as primeiras letras, as primeiras palavras, as primeiras frases para as crianças, ok? Isso já faz parte de um processo educacional formal, quer dizer, está dentro da família já esse conhecimento enciclopédico, porque isso faz parte de um conhecimento enciclopédico, ou pelo menos é fundamento para um conhecimento enciclopédico, quer dizer, um conhecimento das diversas disciplinas, tá bom? E ele não é só um conhecimento moral, não é só um conhecimento afetivo, ele é um conhecimento cognitivo, é um conhecimento lógico, você tem aspectos do conhecimento jurídico, econômico, entre outros, dentro do conceito familiar. Em alguns momentos, ou pelo menos na maioria, né, dos momentos, é uma educação informal, mas quando você pega e você ensina, por exemplo, o seu filho a economia quando você dá uma mesada para ele, e você diz, ó, você vai ganhar R$ 50 por mês e tudo que você quiser você vai ter que comprar a partir dos R$ 50 que você ganha de mesada. Um exemplo, pode ser R$ 1, dois, não interessa. Você está ensinando ali de um modo formal um processo econômico. Okay? Ele é prático, isso não quer dizer que ele é informal. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente entende que só o processo teórico é um processo formal. E não é, o processo prático é um processo formal de educação. Tá bom? E aí, o interessante é que a gente cria um problema com a legislação brasileira. Porque se você partir desse pressuposto que eu estou trazendo para nós, você vai compreender que a educação é um dever dos pais. E esse dever, o pai tem essa autoridade educacional e ele deriva essa autoridade para a escola e para a religião. Tá? Mas se você ler, por exemplo, a Constituição Brasileira no artigo 205, ela diz exatamente assim, ó. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e ele vai desenvolvendo aí o artigo 205 da Constituição de 1988. Aqui tem uma coisa que tem que ficar muito atento. Ele traz, em primeiro lugar, um dever do Estado e depois um dever da família. Só que pensa, o Estado não tem na sua característica natural a educação. Quer dizer, a formação de um Estado, ele não tem como características obrigatórias da sua esfera a educação. Não tem. Se não tem, jamais vai poder ser um dever do Estado prover educação. Isso não quer dizer, e lógico, tem todo um processo histórico para chegar nisso, mas isso não quer dizer que o Estado não colabore ou não crie as escolas, ok? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não é um dever natural do Estado, mas é um dever natural da família a educação. Você junta isso à nossa crise das famílias e a gente tem então um problema educacional gigantesco hoje no Brasil, tá? Então
a gente tem que começar a compreender que a família ela tem o dever da educação e não só o dever da educação informal, moral ou aquela velha frase que é um erro absurdo, né? Que seria a ideia de os pais educam e a escola ela ensina. A escola ensina matemática, português, ou o pai educa moral. Isso não existe. Primeiro, não existe, porque a família tem a obrigação, sim, pela educação formal dos seus filhos. Eu não estou dizendo que ela vai educar dentro de casa, eu estou dizendo que o dever é dela, ok? Ela deriva esse seu dever para a escola por uma necessidade de um arcabouço das disciplinas, e nós já vamos falar um pouquinho disso. Porém, o dever é da família, ok? E um professor em sala de aula jamais vai poder ensinar de forma neutra uma disciplina, porque não existe neutralidade no ensino. Quer dizer, nós não conseguimos agir de forma neutra. Por quê? Porque nós temos uma cosmovisão, nós temos ideias, nós temos hábitos e todos eles são pré-teóricos. Quer dizer, nós não pensamos para fazer. Nós fazemos de forma automática. Igual quando você dirige. Quando você dirige um carro, se você já tem experiência, você não fica pensando, racionalizando, vou dar a seta para a esquerda. Você simplesmente sabe que tem que entrar para a esquerda e dá a seta. Você não racionaliza, vou passar para a segunda. E se eu for direto para a terceira? Quais são os problemas mecânicos que acontecerão com o meu volante? Você não pensa nisso, você só faz. Isso é pré-teórico, isso está abaixo da linha lógica. Quer dizer, você não raciocina para isso. Então aqui a gente tem que entender que um professor ele não vai neutro, ele não vai uma tábula rasa para dentro da sala de aula. Ele tem várias concepções dentro dele que dirigem o ser que ele é e ele ensina a partir dessas concepções. Ok? Então esse é um erro, tá? Eu fiz essa digressão aqui só para constatar que isso é impossível. O que a gente tem que entender é que a família ela tem o dever formal e informal na educação, ela deriva isso para outras instituições, mas os pais não podem se abdicar disso, tá bom? Eu comento com professores que eu conheço que é um erro professores, por exemplo, agradecerem a pais por ir numa reunião de pais e mestres, sendo que quem deveria convocar reuniões são os pais, porque eles devem saber o que está acontecendo no sistema educacional. É de interesse dos pais, ok? A educação. Então isso é importante, isso é um primeiro ponto. Tá bom, e a escola? Bom, a escola tem alguns pontos importantes para nós. Primeiro, a escola ela tem a sua soberania, ok? Como eu já venho defendendo há muito tempo, a partir das ideias do Abraham Kuyper, do Dover, entre outros, que têm escrito sobre isso. E é engraçado porque muitos sociólogos, filósofos ou pedagogos que eu tenho lido nos últimos tempos, ou tenho ouvido palestras, mesmo não seguindo essa tradição, compreendem uma certa soberania de cada uma das esferas. É muito interessante isso. Então, se a esfera da sociedade, escola, tem a sua soberania, quer dizer, existem regras próprias, existem leis próprias, existe uma fórmula própria, métodos próprios de existência, de gestão, a, ela não teria esse papel central ou de dever da educação? Não, por quê? Porque não está na natureza. A escola é uma coisa derivada de uma necessidade das famílias. Isso é muito importante. A escola, ela é derivada de uma necessidade das famílias. Por quê? Porque dentro da escola eu tenho um arcabouço de conhecimento de diversas disciplinas por pessoas que são formadas nas disciplinas. E ser formado na disciplina, isso é muito interessante, porque ser formado na disciplina indica não só ter o conhecimento, mas estar imbuído daquilo, estar cheio daquela disciplina. Por isso é importante não só um conhecimento superficial dos professores, mas um conhecimento muito aprofundado, tá? Da terminologia, dos conceitos, dos métodos, até da estrutura a estrutura filosófica que eu falo daquela disciplina, para que aquilo seja ensinado de uma forma adequada em sala de aula. E aqui é um ponto importante, apesar de eu ser um defensor da existência sim da escola, eu não estou dizendo que eu sou contra, por exemplo, o homeschooling, tá bom? Eu estou dizendo, o homeschooling eu acredito que ele tem o seu papel, mas eu acredito que o homeschooling é a resolução de um problema da educação escolar. Tá? Então, os pais têm o dever, e eu acho que os pais
Tem pais que têm uma capacidade, um arcabouço, e não só arcabouço de conhecimento, mas também financeiro, ok? Eles têm dinheiro para prover uma educação dentro de casa, mas essa não é a realidade de toda a nação. Ok? Então isso aqui é muito importante. Eu acredito que sim, uma das formas de nós resolvermos um grande problema educacional, um grande furo educacional, de forma assim, imediata, não a médio e longo prazo, é sim a permissão do homeschooling por pais que têm capacidade tanto de conhecimento ou financeira para aplicar esse homeschooling. Mas a grande realidade da população não é essa. Existe uma dependência da escola também por outras questões que não educacionais. Educações de ordem econômica, por exemplo, pais que saem para trabalhar durante 10 horas, 12 horas fora de casa. Então existe uma necessidade da escola nesse campo. Isso aqui não pode ser esquecido. Quando a gente vai fazer uma análise da necessidade da escola, não é só o arcabouço, e no Brasil principalmente, não é só o arcabouço de conhecimento, mas são outros problemas sociais, econômicos, de outras ordens, tá bom? Ah, aqui, então, mora um ponto importante, tá? A escola, ela não é, quer dizer, a existência da escola não está fundamentada na ideia de uma interação social, ok? Porque a interação social tem a ver com aquilo que eu adquiro na minha família, a tradição, minha tradição familiar, aquele arcabouço de conhecimento próprio da minha família. O outro faz a mesma coisa com a sua própria família. E quando nós nos encontramos, nós temos uma troca do quê? Das tradições da minha família com as tradições da outra família. Isso é interação social, ok? Mas o que nós temos, e aqui tradição, é só para fazer um parênteses rápido, uma digressão rápida, tradição eu não estou entendendo naquele sentido pejorativo, como muitas vezes o pessoal traz. Estou trabalhando tradição como um organismo vivo, ok? Como alguns já têm trabalhado isso, um organismo vivo que flui no tempo através das esferas, das instituições da sociedade. Tá bom? É um organismo vivo. A tradição é uma coisa viva, não é uma coisa morta, uma coisa velha. Tradição não é coisa de velho. Tradição é aquilo que forma toda uma cultura, que forma toda uma sociedade, que é a base da educação, basicamente. Se você pensar que Dawson, por exemplo, Christopher Dawson, ele vai dizer que a educação é um processo de enculturação, então a cultura ela é formada pelas tradições ou pela tradição daquela sociedade, ok? Uma pequena digressão aqui. Então, não é necessariamente a interação social. Eu defendo que a existência da escola é porque eu tenho um lugar com um arcabouço de conhecimento, ok? Isso é a universidade, é um ambiente, por exemplo, onde nós estamos ali para discutir ideias, para revisar as nossas ideias. Isso não deveria ser só a universidade. Isso deveria ser dentro lá do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino básico, ok? Então, esse processo de desenvolvimento do conhecimento cognitivo e, por consequência, social, econômico, entre outros, ok? Mas é uma consequência, isso é importante, que a gente tem visto no Brasil hoje dentro da escola, infelizmente, tem sido uma elevação da questão social acima de todas as outras. E o que acaba acontecendo é que quando eu elevo a questão social acima das outras dentro do campo escolar, a própria questão social fica comprometida. Por quê? Porque eu não estou mais criando um espectro social saudável, adequado, ok? Nós podemos perceber isso em muitos momentos. Se você fizer uma análise criteriosa, e aqui não é o momento, uma análise criteriosa das diversas falhas ou problemas que nós temos na educação hoje em dia. Se você perceber que não é financeiro o problema, tem outros problemas piores, nós começamos a crescer. Essa ideia, eu sempre vou partir desse pressuposto, que é uma espécie de uma falácia, né? De que a escola é o lugar de sociabilização. Isso é uma falácia porque a gente sociabiliza em vários lugares e a escola muitas vezes não provê essa sociabilização, tá? Eu acho que o homeschooling nesse caso aqui, só para completar a ideia, nesse caso aqui ele é uma saída para uma crise, mas não é a solução, tá? Então isso aqui para mim é importante. A escola é necessária e ela faz parte desses núcleos básicos e fundamentais da educação. Tá bom. Vamos para um terceiro ato aqui, vamos para um terceiro lugar, a religião. E aqui eu não vou trabalhar necessariamente uma religião só, porque as religiões em gerais vão colaborar nesse espectro educacional, tá? Bom, qual que é a crítica que as pessoas fazem normalmente para o quesito da religião? A crítica é de impor dogmas, quer dizer, doutrinas ou bases morais sobre as pessoas, então no sentido de imposição,
sobre as pessoas. E a grande briga é o seguinte: deve-se ensinar religião dentro da escola? A escola deve partir de fundamentos religiosos? Se você entender a escola pública, não. Eu acredito que não. Eu defendo sempre que não. Escolas particulares ou comunitárias, são públicas, mas são comunitárias, por exemplo, a reunião de pais, pais se reuniram para criar uma escola. Essa, sim, sim, porque se os pais se reuniram, eles se reúnem por algum concílio moral, ok? E a religião dá base para isso. Mas aqui o meu ponto não é esse, não é da questão da religião ser ensinada da escola, mas sim do papel da religião enquanto instituição, ok? No processo educacional. Então aqui eu não quero entrar no mérito de deve ser ensinada religião na escola. Não, não é o mérito aqui agora, mas qual é o papel da religião na educação? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque não existe ninguém arreligioso. Como assim, Ricardo? Não existe ninguém. A pessoa pode se afirmar um ateu, mas ela não é uma arreligiosa. Ela pode não acreditar nas formas de teísmo que nós temos aqui, mas ela não é a religiosa. Ela tem uma religião. Isso aqui é a primeira vez que eu ouvi, já faz alguns anos, deve fazer pelo menos uns 8 anos que eu ouvi isso, me impactou. Por quê? Porque a gente começa a analisar que religião, ou um sentido religioso, e ele não é só moral, é um sentido religioso, ele está dentro da natureza humana. Vamos fazer umas análises aqui interessantes. Eu costumo falar que a religião é um pressuposto fundante, ok? E que você tem alguns pressupostos. Desculpa, que a religião tem pressupostos fundantes. E, e esses pressupostos não são necessariamente a existência de um Deus. Ou um Deus no sentido que nós aplicamos a Deus, ok? Por exemplo, se você pensar em vez de Deus ser um pressuposto fundante, mas sim uma origem de todas as coisas, uma origem do conhecimento, uma origem da realidade e tal. Então, por exemplo, um historicista ou um naturalista, vamos pegar o exemplo do naturalista que está na moda hoje em dia, né? O naturalista, ele afirma que a ciência ela tem resposta para todas as coisas. Quer dizer, para tudo que você encontrar no campo da realidade, a ciência vai dar uma resposta, ok? Isso é interessante, porque um dos pais do que nós vamos chamar de cientificismo, que seria a religião da ciência, que é o Richard Dawkins, ele, em algum momento das suas preleções e dos seus livros, ele vai deixar claro que você precisa ter algum tipo de fé na ciência. Tá vendo? Ele pegou o espectro da ciência e o transformou na origem de todas as coisas. Então ele impõe sobre a ciência uma coisa que não é dela, ele impõe sobre as ciências, e eu não chamo ciência aqui numa forma muito objetiva, tá? Porque a forma objetiva da ciência seria a física, a química, que é as disciplinas da ciência. Vou usar o campo subjetivo, todas as ciências estão englobadas aqui. Então se põe a ideia de que eu estou impondo que a ciência é a origem de todas as coisas, ou o historicista que impõe que a história é a origem de todas as coisas. E isso é uma origem religiosa, porque eu tenho que dar um salto de fé, ok? Tem que dar um tipo de salto de fé aqui, porque se eu não tenho as respostas de forma dogmática, provadas, aceitas pela tradição da história, pela tradição da ciência, então, eu não tenho como fazer isso de forma objetiva, dizer que a ciência me responde todas as coisas. Ela não responde. E também nenhuma ciência, nenhum cientista, ou pelo menos que trabalha no campo teórico, né, lá da ciência, no campo teórico não, desculpa, no campo prático da ciência, ele se pressupõe a isso, se propõe a isso, a desvendar todas as coisas da realidade. Não tem como fazer isso, é impossível fazer isso, ok? Esse não é o papel da ciência. Então, impõe-se esse papel à ciência e não é um papel dela, tá? A própria esfera da ciência não se impõe esse papel. Isso é muito interessante. Então, nós temos aqui a origem, um aspecto religioso, ok? Por exemplo, você vê que aqui você não tem só um aspecto de origem, mas um aspecto de fé também embutido, né? Aí você fala o seguinte, ó. Tá bom, uma religião tem que ter dogmas centrais, nós não temos dogmas aqui. Temos. Olha que interessante isso aqui. No processo religioso, a gente tem dogmas, não necessariamente dogmas do livro. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de religiões do livro. Cristianismo, judaísmo, islamismo e suas derivações.
são religiões que têm toda a estrutura dogmática, quer dizer, suas doutrinas, seus métodos, suas normas, dentro de um único livro, ok? Um composto. Agora, a maioria das religiões, que aí nós podíamos passar o dia inteiro nomeando elas, não tem isso. A maioria das religiões, na verdade, tem tradições orais, tem muitas vezes pressupostos de pequenos grupos. Quer dizer, tem grupos lá de 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas de uma cidade, outra cidade, dentro do mesmo corpo religioso. Você vai ter diversas origens, diversos deuses, diversos dogmas centrais que são conflitantes muitas vezes dentro de uma única religião. E isso não está escrito em nenhum lugar, quer dizer, não tem nenhum papel descrito. É uma coisa da tradição oral ou da própria convivência cultural daquela sociedade. Quando então eu tenho questões definidas como verdade para mim, como verdades absolutas, eu tenho dogmas religiosos. São dogmas religiosos isso. Outro ponto interessante está na questão do que a gente vai fazer aí do anúncio. Quando nós temos, eu acho interessante, ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando nós acreditamos que determinada forma de alimentação deve ser a correta, nós começamos a ensinar outras pessoas sobre isso, a pregar isso. Isso é interessante. Como um pastor, um padre, muitas vezes, ele prega os dogmas centrais da sua religião para outras pessoas entenderem o que ele está ensinando e aceitarem aquilo como verdade, pessoas muitas vezes que têm certa prática alimentar, eu estou dando aqui um exemplo, eu posso dar outros exemplos, mas certa prática alimentar prega para outros, faz um anúncio de convencimento. Então, se você pegar, por exemplo, o texto bíblico a origem grega, vai dizer que isso é um querigma. Isso é interessante, o texto bíblico faz isso. Um texto bíblico, por exemplo, vai dizer que o anúncio do evangelho é um querigma. E é exatamente isso, é pregar para os outros aquilo que eu tenho consciência, uma espécie de anúncio do rei para uma população, ok? Então é um anúncio de uma verdade. Então é um aspecto de pregação religiosa. Mas Ricardo, eu só estou falando sobre alimentação. Mas se você perceber, por exemplo, muitos veganos fazem isso. Então, o meu ponto aqui não é uma crítica ou fazer uma crítica ou não. Meu ponto é reconhecer que existe um espectro religioso. Quer dizer, está embutido dentro da natureza da humanidade esse espectro religioso. E por último, a defesa. Todas as vezes que alguém vem contra nós com uma questão relacionada àquilo que nós cremos como verdade, nós criamos todo um arcabouço lógico para defendermos a nossa posição. Isso é conhecido como apologia, uma defesa, ok? Então, isso também é um espectro da religião. Então, esse espectro de uma origem de todas as coisas, de dogmas centrais, de fé e de pregação e defesa são elementos básicos da religião que estão inclusos em todo tipo de ideologia. Ok? Então, toda forma de ideologia, de conceituação, vai sempre prever isso. Você pode pegar qualquer uma aí e tentar testar isso agora. Faça aí o teste da falseabilidade que a gente usa na ciência, né? Testa se esse elemento é possível em várias teorias, tá bom? Você pode até comentar nas minhas redes sociais ou até aqui embaixo que a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Então, fazendo uma análise criteriosa, a gente percebe isso. Logo, há um impacto disso na educação. Aqui é importante, aqui que nós temos. Então, mesmo que eu não acredite que a religião existe uma religião ou tal, ou tem um processo formal, sistemático, um dogma bem conhecido, bem sistematizado, ainda há um impacto no meu conceito de educação, porque eu vou educar a partir desses pressupostos que eu creio serem a verdade. Isso é importante. Até no relativismo isso é interessante. Porque o relativismo diz que não há nenhuma verdade, mas ele se considera uma verdade. Quer dizer, então há pelo menos uma verdade, ok? Então aqui são pontos importantíssimos que nós devemos pensar enquanto educação. Só que na religião institucional tem uma diferença. Por quê? Porque características dogmáticas, quer dizer, das doutrinas, da forma, da liturgia, ensinam e educam essa pessoa, e não só a criança ou o adolescente, mas também os pais que estão educando. Então você percebe que a questão da religião, ela também está educando os pais para colaborar com que esses pais eduquem os seus filhos. Então a autoridade de educação emana da família, mas a família tem
um- uma base por trás dela também a educando. É interessante essa questão, essa troca, né? Um encapsamento aqui, né? Então, aqui a gente tem uma coisa importante, porque existem outros elementos na instituição religiosa, além do moral, que ensinam. Então, por exemplo, práticas litúrgicas de contribuição financeira demonstra que quando você crê em algum determinado projeto, há necessidade de um investimento econômico. Quer dizer, há um ensino econômico aqui. Quando você, por exemplo, tem regras estipuladas e punições por quebra dessas regras, eu tenho um aspecto jurídico aqui sendo ensinado. Eu sei que esses aspectos eles começam lá na família, mas na família são de forma informal, estão ensinados informalmente. Aqui eu tenho uma forma sistematizada, documentada e tal. Um regimento, um regulamento. Então, isso prepara para a concepção da realidade dessa pessoa. Quer dizer, ela vai entrar numa sociedade, ela está inserida numa sociedade que ela tem que respeitar, por exemplo, regras, é um elemento jurídico. Eu poderia ver outros elementos, por exemplo, elementos sociais, elementos sensitivos, né, ou emocionais ou afetivos. Outros diversos elementos estariam constituídos dentro desse conceito do ensino religioso também. E é por isso que muitos têm apontado que esse tripé, ok? Família, religião e educação e escola fazem com que a educação seja completa. Quer dizer, falha em uma dessas áreas, acaba desestruturizando a ideia do todo da educação. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, para a gente concluir, eu quero deixar duas questões para a gente dar uma refletida aí após esse vídeo. Então, a primeira questão é o seguinte: como que hoje no Brasil esses três núcleos fundamentais de educação estão se comportando, ok? E analisando esses três núcleos, quais são os erros que eles estão cometendo e como que nós podemos colaborar naqueles que nós estamos inclusos, né? De repente você é um professor de escola, você é um pai que está educando um filho, você faz parte de uma comunidade religiosa. Como que nós podemos colaborar para corrigir essas falhas? Tá? Então deixa essas duas reflexões aí em relação a isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Assistam outros vídeos de outras séries, ok? Essa série é uma proposta de vídeos um pouco mais longos, no sentido de tentarmos aprofundar esses temas. Existem outras séries com vídeos mais curtos aqui também, tá bom? Os vídeos vão estar aqui espalhados em algum lugar da tela, que você pode aí clicar e já ir direto para eles, tá bom? Muito obrigado por estar nesse momento comigo e nós nos vemos por aí.